Amém? 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 Meu Deus. Vamos tocar no irmão que está do seu lado e perguntar para ele: meu irmão, valeu a pena ter vindo? Eu queria que o pessoal aí de trás me ajudasse para entender a consigo falar com muita gente ao mesmo tempo. Por favor. Amém. Bom, para a gente começar, eu queria perguntar para você qual é o seu chamado. Pergunta difícil, né? Deixa eu ver, vou perguntar para alguém. Talvez eu pergunte para alguém que já seja um pouquinho mais de idade. Deixa eu ver. Danilo. Tio Danilo. Falei de idade, Danilo. Eu não, pô. Danilo, qual é o seu chamado? Complicado? Bora lá. Deixa eu pegar outra pessoa ali, apoio aqui. Francisco, qual é o seu chamado? Está sendo chamado ainda? Porque a gente é um processo de aprendizagem sobre o chamado. Você tem que dar liberdade a Deus trabalhar com a vida. Boa. Deixa eu ver mais uma pessoa que eu não estou satisfeito com a pergunta. Pastor Eva já subiu. Ana, qual que é o seu chamado? Meu chamado, eu acredito que é anunciar, falar de Cristo para as pessoas, falar do amor, que é uma coisa que fala muito no coração. Toda vez que eu falo do amor de Jesus, é uma coisa que quem conseguiria, mas esse é o meu chamado. Estou satisfeito ainda não. Flávio, qual que é o seu chamado? Então, o nosso chamado principal, o chamado de todo cristão, é o ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Esse é o nosso chamado. O principal é anunciar Cristo. Mas, paralelo a isso, existem chamados específicos para a nossa vida. Alguns foram chamados para ser pastores. E a Flávia faz muito bem o papel de pastora. Eu sou só esposa de pastor, casou com o cara errado, né, pastor? E o Senhor, o engraçado é que o Senhor ele vai confirmando isso ao longo da nossa caminhada, com o passar do tempo. Certa vez, o Guilherme, agora eu não sei se eu chamo o Guilherme da Márcia ou o Guilherme da Natália. Da Márcia ainda. Certa vez o Guilherme virou para mim e ele fez uma pergunta assim: Lucas, do nada, como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Como é que eu faço para descobrir para que eu fui chamado? Aí cara, uma hora dessa. Mas estudando um pouquinho sobre, né,
eu descobri que o chamado a gente descobre ao longo do tempo. Você lembra do que eu te falei, né? Eu te falei que o chamado, ele se descobre com o envolvimento na obra de Deus. Descobrir o nosso chamado envolve servir ativamente, tá bom? Você participar, você querer estar lá, você querer fazer parte daquilo, ativamente, em diferentes áreas. Eu vou fazer um teste aqui com o louvor. Você vir no louvor, eu vou querer participar do louvor, eu vou querer cantar no louvor, eu vou querer aprender a tocar um instrumento. E aí eu vou descobrindo, poxa, isso é para mim? Será que o Cristo que ele quer me usar nessa área em específico? Irmãos, prestem bem atenção. Existem algumas pessoas que não têm chamado para o ministério de louvor. Ponto. Lucas, por quê? Tu não canta, tu não toca. E não quer aprender? Não tem jeito. Prestem bem atenção. Lucas, então eu não posso adorar? Pode sim, no seu chuveiro. Exatamente, deve. Na sua casa, no seu momento a sós com Deus. Porque para você estar na plataforma, você precisa de características. E essas características fazem parte do desenvolvimento do seu chamado, amém? Não fica com raiva do tio Lucas não, porque eu falei que você... Não, tem muitas pessoas que não têm facilidade, não têm um determinado dom para tocar um instrumento, mas que aprende. Ah, não sei fazer isso, não foi mais difícil para mim? Foi, mas eu fui lá, fiz e aprendi. Entendem? Então existem pessoas que têm a facilidade, que já têm um dom que vem de berço, que beleza, eu, por exemplo, aprendi a tocar violão, meu tio ensinou para mim duas ou três notas, e o restante eu fui me desenvolvendo, pesquisando e aprendendo e etc. Beleza, eu tenho uma determinada facilidade para o instrumento. A questão do vocal veio com o passar do tempo, não tinha ninguém para tocar, o povo me colocava para cantar, o povo me colocava lá, morrendo de vergonha, porque eu, assim ó, talvez vocês não achem, mas eu sou tímido. Oxe, não chama de mentiroso assim não. Eu pedia licença para falar, gente. Eu era extremamente tímido. Hoje, graças a Deus, estou melhorando. Então, a primeira coisa a respeito do chamado é, irmão, você só consegue descobrir o seu chamado se você estiver envolvido. Amém? Eu consigo desenvolver e saber qual é o meu chamado se eu me envolver ativamente com a minha igreja local, desempenhando o que me for colocado. Hoje viraram para mim e falaram: Lucas, você tem a habilidade de segurar a peia, é da Bíblia. Olhei para ele assim, eu falei: eu tenho que passar por isso aí, eu já fui servente perfeito. Entende? Ah, e a propósito, sábado que vem tem demolição ainda, viu? Vocês homens fortes, se quiserem participar, tem um café da manhã especial, né? Vão com mortadela defumada, não vai com mortadela, não. Defumada, o Francisco trouxe hoje, estava ó, assim. Então, meus irmãos, olha só, além de nos envolver com o que nos for proposto no nosso dia a dia enquanto cristão, na nossa igreja local, nós precisamos orar por direção do Senhor e identificar as nossas paixões pessoais. Eu sou apaixonado por música, logo eu me desenvolvi de uma forma melhor com o louvor. Talvez você seja apaixonado por crianças, logo você vai se identificar mais com o ministério infantil. Talvez você seja apaixonado pela palavra. Nossa, eu amo ler a palavra, eu amo estudar a respeito da palavra. O Senhor, Ele me dá direções. Talvez o seu chamado seja para o ministério da palavra. Amém? Você só vai sair daqui sem pegar alguma coisa se você for pouco. Eu estou te dando dicas, tá bom? Eu prometi para o Lucas, para o Vitor,
Vocês estão comigo? Entenderam? Então, eu preciso estar envolvido para que eu descubra a minha paixão pessoal por aquele algo. Seja o louvor, seja o ministério da palavra, seja o ministério infantil, seja jovens, seja o ministério com a terceira idade, seja o ministério de mulheres da igreja. Se você está envolvido, você se apaixona por aquilo ali, logo você vai perceber, poxa, eu acho que é isso aqui que o Senhor está de mim. Amém? Descobrimos aqui então como é que eu percebo qual é o meu chamado. Entendeu, Guilherme? Aquele dia eu te dei uma direção que estava no caminho, mas eu não me aprofundei muito. Então, veja bem. E aonde é que a gente alicerça o nosso chamado? Onde é que nós firmamos os nossos dois pés, os pés do nosso chamado? Alguém arrisca em falar que não seja adulto? E aí, Vitória? Onde é que eu firmo o meu chamado? Qual é o alicerce do meu chamado? A rocha que é Cristo Jesus. Bom, o alicerce do chamado geralmente se refere a princípios espirituais ou motivacionais que sustentam o propósito de vida de uma pessoa. Amém? No contexto cristão ministerial, onde o termo é mais comum, ele se baseia em 4 pilares fundamentais e a gente vai falar a respeito desses pilares, amém? Bom, o primeiro pilar para o meu chamado, para eu alicerçar o meu chamado, é na fonte. Quem é a fonte? Vocês estão com medo de mim, né? Quem é a fonte? Jesus Cristo. Percebam, eu não consigo alicerçar o meu chamado em lugar nenhum se eu não colocar Cristo na cabeça. Até porque é por Ele que nós somos chamados. Então eu não poderia colocar a fonte, que é Cristo, em segundo lugar, por exemplo. Porque correria o risco de eu colocar as minhas vontades como primeiro lugar. Concorda comigo? Então o primeiro alicerce do meu chamado, ele precisa ser a fonte, é Cristo, é Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. O segundo alicerce é a identidade. Deixa eu pegar alguém aleatório aqui. Manu, vem cá. Por favor. Você vai me falar quem é você? Quem é você? Qual é a sua identidade? Vai dar certo, hein? Vai dar certo. Deixa eu ver. Vitor, vem cá. O cristão, meu irmão, que tem chamado, ele precisa saber quem ele é. E aí, eu quero saber de você, Vitor. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Qual é a sua identidade? Boa. Então, se apresenta. Quem é você? Eu sou o Vitor Lucas, eu tenho 19 anos e eu sou um servo de Cristo que tenta ser uma pessoa melhor cada dia. Que eu venho à igreja para poder aprender a gente tentar absorver o máximo na igreja para poder transmitir o amor de Cristo, né? Porque se na igreja a gente aprende para poder saber o que a gente tem que transmitir por fora, né? Porque se a gente por dentro não tiver nada para transmitir, então o que a gente vai transmitir? Amém. Boa. Aplausos para o Vitor. Então esse é o Vitor. Violzinho está vendo. Percebe? Você precisa ter nítido na sua mente quem sou eu. Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu como pessoa?
Quem sou eu na sociedade? Que papel que eu ocupo? Quem sou eu na igreja? Essa é a sua identidade. Então, não adianta você tentar descobrir o seu chamado se você não souber quem você é. Eu achei interessante que o Vitor já começou assim, ó, eu sou o Vitor e eu sou o servo de Cristo. Essa deveria ser a identidade de todo cristão. E isso deveria estar na ponta da nossa língua. Quem é você? Meu nome é Lucas e eu sou servo de Cristo. O pastor Heber contou uma história de uma vez que ele tem uma empresa de cadeira. E aí, pessoas que entregam cadeira vai em todo lugar. E aí, ele conta essa história, ele falou que um dia ele foi nessas casas aí de uma mulher lá, que era uma macumbeira lá, de religiões afrodescendentes. E aí, ó, quase me enrolei, mas deu certo. E aí, essa mulher, me corrija se eu estiver errado, pastor, perguntou: você é escravo de quem? Porque as religiões matrizes africanas têm isso, né? E o pastor, ele poderia ter respondido de uma outra forma, mas as palavras que ele utilizou foi: eu sou escravo de Cristo, o meu Redentor. Sabe, isso tem a ver com a identidade dele. Ele poderia ter rebatido, ele poderia ter dito: não sou escravo de ninguém, não. Mas ele usou o termo que ela utilizou para falar do amor de Cristo para essa pessoa. Amém? E isso tem a ver com a nossa identidade. Consequentemente, tem a ver com o nosso chamado. Faz parte desse alicerce. Amém? Porque, meu irmão, quando você entende quem você é, as dificuldades que nos assolam todos os dias, principalmente na vida de nós jovens, eu me incluo, né? Tem uns cabelinhos brancos, eu sou meio ranzinza, mas ainda sou jovem. Meu coração é jovem. Pelo menos ele. Bem? O jovem era cheio de incertezas. Sim ou não? Sim? Não? Talvez? Você é cheio de incerteza. Mas quando você sabe quem você é, essas incertezas elas não têm poder sobre a sua vida. Amém? O saber, a sua identidade, quem você é, ele precisa vir antes do que você faz. O eu, saber quem eu sou, ele precisa vir antes do que eu faço, ou antes do que eu faço, ou antes do seu trabalho, ou antes da sua vida secular. A sua identidade, quem você é, precisa vir antes. Amém? Amém? O fazer deve ser um transbordamento de quem você é. Você faz a partir daquilo que você é. Vou continuar. O terceiro alicerce é o caráter. Lucas, mas por que o caráter? Meus irmãos, chamado, principalmente quando a gente se trata de igreja, quando a gente se trata de ministérios, ele te leva à exposição. Você vai ser muito visto. Muitas vezes você vai estar à frente de muitas coisas. Muitas vezes você vai aparecer, né? E, querendo ou não, se você não tem o caráter tratado em Cristo, isso começa meio que subir a sua cabeça. Nossa, eu sou Cristo, por favor. Coloca um pedestal para mim, porque eu sou o cara. Não tem ninguém que é melhor que eu. Irmão, a maior dificuldade que eu tenho hoje, e o pastor, certa vez a gente viajou junto, todas as vezes que alguém fala que eu faço isso aqui bem, eu fico constrangido. Lucas, mas é porque você faz mal? Não, é porque eu não faço para a glória própria. Eu não faço para dizer que eu estou fazendo para que as pessoas me vejam.
Perceba, o seu caráter, ele precisa estar alicerçado em Cristo. Ele precisa estar alicerçado no seu chamado. Porque a partir do momento que ele está alicerçado no seu chamado, os elogios, eles não mexem com a sua cabeça. As críticas, elas não mexem com a sua cabeça. Por quê? Você sabe da sua identidade. O seu caráter está alicerçado em Cristo. Amém? Bom, o quarto ponto é o serviço, o entendimento. O entendimento de que todo chamado tem como objetivo final beneficiar o próximo. Nada para nós. A palavra de Deus vai nos ensinar. Jesus vai falar o seguinte: olha, aquele que quiser ser o primeiro, ele é servo de todos. Amém? Então o que a gente faz sempre é para servir a mesa do Senhor. Inclusive na igreja nós temos os diáconos. Vocês sabem o que os diáconos fazem? Eles servem a mesa do pastor. Eles servem a mesa do Senhor. Então o que nós fazemos não é para autopromoção, não é para dizer que eu sou melhor, eu faço, deixo de fazer, não. É serviço. Muitas vezes a gente, mesmo sem já não ter condições nenhuma, isso já aconteceu demais comigo. Às vezes meu dedo já é calejado, é difícil de doer. Mas eu já cheguei a tocar, sei lá, 4 horas seguidas que já não está aguentando mais a cãibra. E mesmo ali eu estou fazendo. Mesmo assim eles estão fazendo. Por quê? Para falar que eu dei conta de tocar 4 horas? Para servir o Senhor. Para servir a mesa do Senhor. Para servir pessoas que precisavam ser tocadas. Entendem? Então muitas vezes a gente vai além da nossa limitação porque a gente entende que o nosso chamado é serviço. Amém? Vocês estão comigo? Estou achando que vocês assim muito. Amém. Vocês estão entendendo? Estão absorvendo? O quinto alicerce, e ainda tem a ver com o serviço, é o planejamento e o custo. Vocês acham que viver o seu chamado custa algo? E aí, vocês acham? Custa ou não custa? Quem acha que custa, levanta a mão. Quem acha que é só você dizer eu aceito Jesus e está tudo certo, levanta a mão. A palavra de Deus diz assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado nos custa tudo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Fala para mim, quem que ainda não entendeu o seu chamado, que quer começar a buscar esse chamado do Senhor, diga amém. Você quer vir aqui à frente? Eu quero orar com você. Quem mais? Pode vir, tem medo não. Quem mais? Tem mais gente? Tem mais gente? Eu sei que tem. Pode deixar a luz acesa, por favor? Você que não veio, eu quero que você esteja a sua mão direita, tá? Também sua para cá. Bebê Vitória.
aqui diante de jovens, adolescentes, que tem um desejo no seu coração, um desejo real de descobrir qual é o seu chamado. E pelo que eles ouviram aqui, Pai, eles vieram até aqui à frente. Então, Senhor, que o Senhor traga entendimento sobre a vida deles. Que eles possam, Deus amado, descobrir primeiro quem eles são em Ti. Porque o que eles fazem, Deus, parte de quem eles são. Porque nós entendemos, Pai, que o que nós fazemos é um transbordo de quem nós somos. Então, Deus amado, que eles possam ser servos em Tuas mãos. Que eles possam, Deus amado, transbordar esse serviço. Em nome de Jesus, que eles saibam, Pai, quem eles são em Ti. Que eles entendam, Deus amado, qual é o seu chamado em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, que eles sejam tocados, Pai, pela Tua presença. Que eles sejam, Deus amado, tocados pelo Teu amor. Que eles possam, Deus amado, entender, Deus amado, que trabalhar para o Senhor nos custa tudo. E muitas vezes vai precisar, Deus amado, que nós renunciemos, Pai amado, algo ao Teu respeito. Que eles possam entender, Deus amado, que essa renúncia na vida deles, ela precisa ser diária. Porque se nós não renunciarmos, Deus amado, muitas vezes as nossas vontades, nós não conseguimos exercer Deus, o nosso chamado. Me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Escute isso. Eu não temerei o que possa acontecer, se a tua glória vem queimar. Amém? Agora é o seguinte. Obrigado, Jesus. Amém? A gente vai fazer uma pausa. 10 minutos? 10 minutinhos. Nós vamos lanchar e depois a gente volta. Beleza? A gente está sendo servido ali já. Nosso lanchinho.